Querido, hoje é um dia especial, né? Comemoramos o Dia das Mães, foi uma maravilha, visitamos as nossas mães. Eu tenho certeza que mãe é essa figura que marca a vida de todo mundo, né? A mãe, ela verdadeiramente é um personagem emblemático na vida de toda pessoa. E eu queria, nessa noite em que estamos comemorando o Dia das Mães, já tivemos uma homenagem, daqui a pouco vamos fazer outra homenagem ao Dia das Mães. Eu queria, irmãos, trazer uma mensagem nessa noite que fala um pouco sobre mães. E também, essa mãe que eu vou falar nessa noite, ela serve de exemplo para todas as áreas da nossa vida. Ela é um exemplo de vida espiritual. E a história dessa mãe, ela está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Você pode ficar sentado mesmo. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós vamos ler essa passagem para compreendermos o capítulo, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. É a história da mãe que eu quero contar aqui nessa noite. É a mãe que é um exemplo para as nossas vidas. Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhes: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa em que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando se fez o ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, no céu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e a levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ele albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi
ao meu senhor algum filho? Eu não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde. E se alguém te saudar, não lhe responda, pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe ao menino: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, e que o menino estava morto sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá, para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Então expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou e lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Irmãos, essa é uma história de uma mãe. Uma mãe como muitas que nós temos em nossos dias. Uma mãe que experimenta milagres em sua vida. Uma mãe que experimenta perdas. Uma mãe que experimentou dilemas. Uma mãe que fez escolhas. Uma mãe que sofreu por seu filho. Esta é uma mãe como muitas dessas que estão sentadas aqui no banco nessa noite. Como muitas que você conhece, que estão servindo a Deus, que choram por seus filhos, que muitas vezes, mesmo o filho vivo, às vezes entende que ele está afastado de Deus, e isso causa um sofrimento muito grande na sua vida. E essa mulher, irmãos, ela nos dá exemplos tremendos do que uma mãe deve fazer com a sua vida. Ela não só serve de exemplo para a mãe, mas como qualquer pessoa que está vivenciando algumas questões no seu viver. Então, queridos, essa mulher ela não podia ter filhos. Inicialmente nós entendemos isso, ela era rica, mas mesmo sendo rica, mesmo tendo posses, ela não podia ter filhos. E o interessante é que talvez você diga assim: poxa, pastor, essa mãe é uma mãe moderna. Né? Muitas mulheres aí têm sucesso financeiro, têm dinheiro, mas não quer ter filhos. Outras, muitas vezes, empreendem aí uma produção independente. Mas essa mulher, irmãos, ela tinha dinheiro, tinha uma casa, ela tinha recursos, mas ela não podia ter filhos. E talvez você não entenda o que significasse não ter filhos nesse contexto aqui vivenciado por essa mulher. A madre, o poder de gerar filhos, estava atrelado diretamente à ideia de bênção de Deus. E aquela mulher, por não poder ter filhos, com certeza, ali no contexto em que ela vivia, ali onde ela morava, talvez as pessoas olhassem para ela e dissessem: essa mulher é uma desaventurada, essa mulher não tem a bênção de Deus na sua vida, porque ela não pode ter filhos. Mas o interessante, irmãos, é que por meio, irmãos, do discernimento espiritual dessa mulher, nós podemos perceber quanto ela foi uma mãe exemplar. A primeira coisa que nós podemos entender, irmãos, na vida dessa mulher, e eu digo que toda mãe ela tem que ter isso na sua vida, como todo homem também. Talvez algumas pessoas dizem: pastor, hoje a mensagem é para as mães, eu não vou ouvir aqui, né? Já estou aqui cochilando, aqui catucando a minha esposa: isso é para você, você escuta aí, não é? Talvez você esteja dizendo assim: isso não é comigo, ó, mulher, isso é para você. Não, irmãos, essa mulher ela serve de exemplo para todo mundo. Então a primeira coisa que essa mulher tinha era discernimento
Muitas pessoas olhavam para Eliseu e diziam, ali vai um religioso, ali vai um homem velho, ali vai um homem que faz profecias, vai um profeta, né, que faz profecias. Mas ela não, irmãos, ela viu algo diferente em Eliseu. Ela disse, ele não é só um profeta, mas ele é um profeta de Deus. Muitas vezes, irmãos, a mulher e o homem, de uma forma geral, a mãe e o pai, o servo de Deus, de uma maneira geral, tem que compreender, irmãos, as coisas espirituais, tem que discernir o que é de Deus e o que não é, tem que, irmãos, entender as coisas de Deus que estão na vida dele, que estão diante deles. Muitas vezes nós olhamos as coisas, irmãos, sem discernir isso. Olhamos para a igreja e dizemos, ali está a igreja. Olhamos para a Bíblia e dizemos, aí é um livro. Ouvimos mensagens e dizemos, ali está uma pregação. Sentimos coisas e dizemos, eu tive uma impressão, um sexto sentido. Mas, querido, aquela mulher olhou a vida de Eliseu como deveria ser olhada, como um homem de Deus. E muitas vezes você precisa enxergar as coisas que estão diante de você, que são de Deus, como de Deus. Você tem que olhar para a Bíblia e dizer assim, isso não é só um livro, isto é a palavra de Deus. Você tem que, irmãos, olhar a igreja e entender, isso não é só um lugar de reunião, mas ali está a comunidade, os filhos de Deus. Muitas vezes você vai ter que ouvir uma mensagem e não entender como um mero sermão. E sermão tem um sentido muito pejorativo. Somente para o jovem vai dizer assim, meu pai, não me venha com sermão. Eita, lá vem a professora fazer um sermão. Lá vem aquele velho ou aquela velha chata fazer um sermão. Querido, nós temos que olhar muitas vezes as mensagens que ouvimos como palavra de Deus, como Deus falando aos nossos corações. Irmãos, a história daquela mulher começou quando ela entendeu que tinha que discernir e tratar as coisas de Deus como se fossem de Deus. E depois que aquela mulher entendeu, irmãos, o que era de Deus, ela nos dá um segundo exemplo a ser seguido, que é trazer as coisas de Deus para a nossa casa. Irmãos, quando ela entendeu, ela disse, ali vai o homem de Deus. Então, se é um homem de Deus, é um homem santo. E se é de Deus, eu quero Deus na minha casa, eu quero aquilo que é bom na minha casa. Então, o que é que ela faz? Ela chega para o marido e diz, meu filho, eu vejo que esse homem que aí passa é um homem de Deus. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer Deus para a nossa casa, vamos trazer aquilo que é de Deus para a nossa casa. Vamos construir um quarto para ele, vamos botar uma cama, vamos botar uma mesa, vamos botar um candeeiro, vamos botar aquilo que ele precisa. Por quê? Porque todas as vezes que ele passar aqui, ele vai ter onde ficar. Todas as vezes que esse homem de Deus passar aqui, esse homem de Deus vai entrar na minha casa, e por ser de Deus, ele vai trazer Deus para a minha casa. Irmãos, aquela mulher, depois de ter discernido que Eliseu era um homem de Deus, ela entendeu que ela queria Deus na sua casa por meio do homem de Deus. Irmãos, muitas vezes nós trazemos muitas coisas para a nossa vida que não são de Deus. A gente traz a moda, a gente traz as coisas da televisão,
Trazemos para nossa casa, irmãos, aquilo que não é de Deus. Mas essa noite, queridos, aprendamos com aquela mulher a colocar na nossa vida aquilo que é de Deus, trazer as coisas de Deus para a nossa casa. O que é que você tem levado para a sua vida, meu irmão? O que é que você tem colocado na tua vida, na tua casa, na tua família? Faça feito aquela mulher. Traga as coisas de Deus. Coloque a palavra de Deus na tua vida. Coloque as profecias de Deus na tua vida. Coloque louvores na tua vida. Coloque, irmãos, aquilo que abençoa. Ocupe a tua mente com as coisas que são do alto, diz a palavra. Aquela mulher, irmãos, ela entendeu e disse: não, esse homem de Deus eu quero na minha casa. Eu quero trazer a presença de Deus dentro da minha casa. E o interessante, irmãos, depois que aquela mulher teve o discernimento, depois que aquela mulher trouxe a presença de Deus para a sua vida, ela experimentou o milagre. O interessante é que muitas vezes nós queremos um milagre na nossa vida. Poxa, pastor, eu queria minha família salva. Poxa, pastor, eu queria viver um milagre. Eu estou orando há muito tempo por uma coisa. Poxa, pastor, eu queria ver coisas se realizando na minha história, na minha vida. Mas deixa eu perguntar para você, o que é que você está trazendo para a sua vida? Será que você entende as coisas de Deus? Será que você entende as coisas espirituais? Será que você entende que nós estamos imersos em uma batalha espiritual? Ou você, irmãos, tem levado a vida sem enxergar o que está ao teu redor? Irmãos, tem muito mais coisas por trás daquilo que nós enxergamos no nosso cotidiano. Tem muito mais coisa, irmãos. Cristiane trouxe um exemplo interessante hoje sobre a camisa do time que ninguém pode mais usar, porque aí está uma guerra travada. E eu fico imaginando, irmão, será que a gente entende o que está por trás disso? Será que a gente entende na nossa geração o que é de Deus e o que não é? Será que a gente distingue na nossa geração o que é santo e o que é profano? Será que distinguimos o que é bênção e o que não é? Às vezes nós achamos que as coisas estão muito normais, irmãos. É normal alguém pegar uma latrina, uma bacia e jogar na cabeça do outro num estádio de futebol. Ah, não. Isso é normal, isso é violência do cotidiano. Isso é o que o nosso tempo se tornou. Mas, querido, nós temos que entender que por o tempo estar assim, por as coisas estão assim, estes não são os planos de Deus, porque Deus tem outros planos para a nossa casa e para a nossa família. E às vezes, sabe o que é que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Diferentemente daquela mulher que trouxe um homem de Deus, porque naquele homem havia a presença de Deus. O lixo, irmãos, da televisão. As novelas da Globo, onde famílias não são mais famílias, mas é um ajuntamento de pessoas do mesmo sexo. Onde as mulheres, as esposas são as megeras e as amantes são as mocinhas, pessoas boas. E aí, queridos, nós achamos natural torcer pelas amantes. Torcemos, irmãos.
E aí, querido, o que é que você está trazendo para dentro da tua casa? Aquela mulher resolveu trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, levar o homem de Deus. Às vezes nós estamos levando o que, queridos, pela internet para dentro da nossa casa, da nossa vida? Rebeldia, conversinhas imorais, coisas de duplo sentido. Valores pervertidos. Querido, traga Deus para dentro da sua vida. Deus, quando chamou o seu servo Abraão, ele disse assim: Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se você quer ter uma vida abençoada, irmão, sabe qual é o segredo da bênção? A presença de Deus. Então, queridos, aquela mulher, ela trouxe Deus para sua casa, ela teve discernimento, e aí aconteceu um milagre na vida dela. E quando ela, interessante, irmãos, é que quando o profeta chega para ela e diz assim: o que é que você quer que eu faça? Pergunta a essa mulher o que é que ele quer, o que é que ela quer que eu faça. Manda Geazi perguntar, diz a ela: eu sou amigo do rei, o que é que você quer que eu fale para o rei por você? Irmãos, ela não quis dinheiro. Ela não pediu nada. E Geazi volta a ela: não está querendo nada. E o profeta Eliseu diz: então faz. Mas o que é que eu posso fazer por ela se ela não tem filho? E aí, o profeta Eliseu chama ela e diz assim: daqui a um ano tu abraçarás uma criança. E o interessante, irmãos, que quando o profeta fala isso para aquela mulher, você vê qual era o sonho dela, a grande preocupação dela. Ela disse: olha, meu servo, não me engane. Ou seja, ela estava dizendo: eu já passei muito tempo, muitos anos, meu marido já é velho, eu já esperei muito por esse filho. Por favor, não me engane, não gere mais essa expectativa na minha vida. Mas o interessante, irmãos, é que quando Deus fala, Deus cumpre. O interessante é que a palavra de Deus não volta vazia. Nós podemos ter convicção que a palavra de Deus vai se realizar na nossa vida, porque se não se realizar, não é de Deus. E aquela mulher disse: não me engane, e aconteceu, ela teve um filho. E aquele filho, irmãos, eu entendo que trouxe uma realização para a vida daquela mulher. Seu marido velho, ela entendeu, ela enxergou ali o milagre de Deus. Ela tinha esse desejo de ser mãe. E eu quero dizer para você nessa noite, mães que estão aqui: nunca perca o desejo de ser mãe. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, eu tenho que ter mais um filho. É isso que o senhor está dizendo? Pelo amor de Deus, pastor, eu não tenho, aguento mais, já tive 3 filhos, já tive 4, já tive 2. Não, irmãos, é você olhar os seus filhos. Desejo de ser mãe é também você olhar os filhos que você tem e você ter um sentimento de mãe por eles. Porque mãe olha para o filho de forma diferente mesmo. Querido, um dos grandes exemplos na vida de amor incondicional, eu digo que Deus falou comigo naquele dia. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar novamente. Quando eu era adolescente, estudava ali no centro da cidade, ali na escola do João Barbalho. E um certo dia nós não tivemos aulas. O senhor ia faltar, tal, ia avisar e ia nos largar cedo. Então reunimos o grupinho da escola, dizemos, né, adolescentes: ah, vamos para onde? Aí um dos nossos amigos teve uma brilhante ideia: vamos ao cemitério. O cemitério de Santa Amaro é ali perto. E aí juntamos a turma e fomos ao cemitério. E aí começamos a olhar o túmulo da menina sem nome, cheio de negócio de cera, e vimos os enterros. E eu me lembro, irmãos, que
marcou a minha vida naquele dia. Chegamos num enterro e ele ficava ouvindo as conversas, né, para saber quem era. E aí descobrimos que foi um enterro de bandido morto pela polícia. Então era costume naquela época, hoje ninguém tem mais esse costume, de tirar foto dos enterros. E ficava o fotógrafo caminhando por ali, né, com aquela maquinazinha quadradazinha, antiga, né? Hoje ninguém usa mais isso, né? Hoje todo mundo no celular, tal, máquina digital. E aí ficava tirando foto dos enterros. Então quando eu estava ali olhando o enterro daquele moço, e aí chegou o fotógrafo, né? Quem é essa? Aí achou a mãe e disse, olha, a senhora quer que eu tire foto do seu filho? Ela disse, eu quero. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Quando eu receber a minha aposentadoria, o senhor pode ir na minha casa, que eu vou pagar. E aí ficou naquela, mas minha senhora, tal. Então, queridos, quando eu olhei aquilo ali, eu vi algo diferente. Porque todo mundo que estava ali naquele cemitério, naquele sepultamento, inclusive eu e meus amigos, olhava para aquele homem e dizia, um bandido que foi morto pela polícia. Mas aquela mulher, irmãos, quando olhava para aquele homem ali morto, ela enxergava o seu filho. Irmãos, aquela mulher nunca deixou de enxergar aquele rapaz ali como filho. Um grande problema, irmãos, é quando nós deixamos de enxergar, as mães deixam de enxergar os seus filhos como filhos. Começa a enxergar como problema, começa a enxergar como rebelde, começa a enxergar, queridos, como alguém que está longe de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, mãe, nunca deixe de olhar para o seu filho ou para a sua filha como filho. Nunca deixe de amá-los. Nunca deixe de sentir o amor, irmãos, por aquelas pessoas. Você não precisa concordar com as coisas que ele faz. Mas nunca deixe de amá-los. Você não precisa ser condescendente com os erros dos seus filhos. Porque a repreensão é prova e é ato de amor. Mas nunca diga que você não ama. Nunca diga que você desistiu deles. Nunca declare com a tua boca que você desistiu dos teus filhos. Porque aquela mulher, irmãos, em todo momento, ela demonstrou o desejo de ser irmã. Um outro exemplo, irmãos, uma outra lição que essa mulher nos dá. E ali está naquela história, depois que o menino morre e o pai está ali no campo com a criança, ele diz, estou com dor de cabeça, sempre uma dor forte. O interessante é que quando veio o problema, a primeira coisa que o pai disse, entrega a mãe. Isso parece peculiar, né, irmão? A gente faz muito isso. Inclusive eu. Pai, eu estou com problemas, meu filho, vá lá falar com sua mãe. Então, e ele mandou, disse, isso aí manda para a mãe vai resolver isso aí. E aí disse, irmãos, que aquela criança morre no colo daquela mãe. E aí, queridos, quando aquela criança morre, essa mãe nos dá mais um exemplo. Em relação a Deus. Irmãos, essa mãe, ela não só trouxe Deus para a sua casa, mas ela foi a Deus quando necessário. Irmãos, quando o menino morreu, ela não chegou para o marido e disse, o menino morreu, não. Ela simplesmente, ela não falou nada para o esposo. Ela simplesmente disse, prepara aí uma jumenta, prepara um jumentozinho que eu vou lá no profeta. E o marido disse, mas mulher, não é dia santo, não é lua nova, não são os dias de consultar o profeta, não são
E o interessante, irmãos, é que ela não foi a Deus simplesmente pelos caminhos da religião. Mas ela foi a Deus, irmãos, compreendendo que Deus era um Deus pessoal. Ela compreendeu que Deus era um Deus de misericórdia. Ela compreendeu que Deus, queridos, era um Deus da vida. Era um Deus que tinha dado o seu filho e ninguém ia levá-lo. Irmãos, muitas vezes nós somos muito tímidos para buscar a Deus. Ah, não, eu vou orar a Deus na igreja. Não, eu vou fazer isso pelo meio que eu estou acostumado. Não, eu vou pedir para fulano orar. Não, irmãos, aquela mulher, ela foi ousada em buscar a presença de Deus. Quando ela viu a necessidade na sua casa, quando ela viu a morte na sua casa, quando ela viu a desesperança, quando ela viu a tristeza, sentiu aquela dor, ela disse: eu vou buscar o Senhor. E aí diz a palavra, irmãos, que ela monta o jumento e vai. E aí quando o profeta vê que ela está vindo, manda Geazi, o servo do profeta, o moço do profeta. E aí vai, pergunta o que está vendo. Ela disse: tem algum problema? Não, tudo está bem. Tudo está bem. Porque aquela mulher não sabia que a solução do seu problema estava na mão de Deus. E o profeta era o instrumento de Deus para a sua vida. Aquela mulher, irmão, não chegou contando seus problemas. Se fossem algumas mulheres da nossa geração, quando chegasse assim: não, a coisa está ruim, está difícil, está complicado, está tudo errado. Ah, o meu filho está assim, está assado. Não, irmãos, aquela mulher foi buscar quem podia resolver. E quem podia resolver o problema dela era o Senhor por meio do profeta. Mãe, cale mais a sua boca e se derrame mais na presença de Deus. Você que anda reclamando, irmãos, de alguma situação, cala a tua boca e coloca os teus problemas diante do Senhor. Escolha, irmãos, e saiba para quem você vai abrir a sua vida. Ela não disse nada a Geazi, mas quando chegou na presença do profeta, ela chegou e disse, aí eu digo que ela foi muito ousada, ela disse: meu Senhor, pedi eu algum filho? Eu pedi a você algum filho? Irmãos, aquela mulher, ela foi ousada com o Senhor. Aquela mulher, irmão, chegou para decidir. Aquela mulher, irmãos, era uma mulher de fé. Eu quero dizer para você nessa noite: mães, tenham fé. Talvez você diga assim: mas pastor, a coisa está difícil. Talvez o seu filho, irmãos, não tenha morrido como dessa mulher, mas talvez você olhe e diga assim: ele está longe de Deus, ele não está no caminho do Senhor, ele não está servindo a Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não desista. Talvez você olhe para a sua família, para o seu esposo, talvez você olhe para a situação que você está vivendo e diga assim: pastor, eu não estou vendo a saída, eu não estou vendo a solução. Pastor, eu estou vendo a coisa muito difícil. Eu quero dizer para você nessa noite: tenha fé, busca o Senhor, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz o impossível. Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Deus é um Deus que realiza os teus sonhos. Irmãos, essa mulher é um exemplo para todos nós. Ela é um exemplo de mãe, mas é um exemplo de servo de Deus. É um exemplo de pessoa, irmãos, que soube lidar
com as situações difíceis da vida. É um exemplo de pessoa que soube lidar com as frustrações. É um exemplo de pessoa, irmãos, que soube se contentar com a porção do Senhor na sua vida. Eu percebo, irmãos, que essa mulher ela não queria nada além daquilo que Deus colocou na vida dela. Percebo que quando o profeta pergunta, ela não diz nada. Ela não pede para ganhar na loteria, ela não pede uma porta de emprego, ela não pede um filho que ela talvez tanto quisesse. Ela não pede uma cura, ela não pede uma bênção financeira. Simplesmente ela não diz nada. O profeta, movido por Deus, disse: tu vai ter um filho. E ela teve um filho, e o filho foi embora. Mas quando ela, irmãos, perdeu o filho, ela entendeu que aquele filho era de Deus, e se era de Deus, só Ele poderia tirá-lo. Porque as coisas que Deus nos dá, irmãos, ninguém pode roubar. As coisas que Deus nos dá é problema seu e de Deus. Aquela mulher, irmão, não espalhou a sua situação. Aquela mulher, irmãos, não chegou para o marido e contou a história, chorou para o marido, não disse que o filho estava morto. Aquela mulher entendeu essa causa entre eu e Deus. Isto é uma coisa entre a minha vida e o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que nós temos que tratar muitas das nossas causas simplesmente e somente perante Deus. Talvez você não tenha pedido uma família, mas Deus te deu uma família. Talvez você não tenha pedido um emprego, e Deus te deu um emprego. Talvez você não tenha pedido, irmãos, as pessoas que estão do teu lado, mas Deus te deu. Se você tem problema com isso, irmãos, não vai reclamar com quem não pode resolver. Aquela mulher entendeu, irmãos, que tinha que procurar o serviço de atendimento ao cliente celestial. O saque de Deus. Ela foi na presença de Deus. Aquela mulher nos ensina todos esses exemplos, irmãos. A ter discernimento espiritual, a trazer Deus para a nossa vida, a termos fé, a não murmurar, e não só trazer Deus para a nossa vida, mas ir a Deus quando necessário. Que essa mulher, irmãos, ela seja um exemplo para você. Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus de perto. Eu queria orar com você nessa noite, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos. Antes de orar por você, eu queria orar pelas mães nessa noite que aqui estão. Cadê as mães? Vamos ter uma homenagem, traz aqui as... Venham as mães.